gravar aqui. Porque eu me policio mais na parte pedagógica. E fica melhor para vocês, né? Às vezes um pouco maçante, acredito. Beleza? Então vamos lá. Essa aula agora é para todo mundo. Nós vamos trabalhar, né? Já vou colocar na memória aqui, ó. O algoritmo da semana passada, nós vamos converter ele para a linguagem de programação. Beleza? Essa é uma aula que vai se estender e é uma aula, posso dizer que obrigatória para você aí que principalmente não está frequentando nos sábados, né, por questão de trabalho. Beleza? Quem faltou tem que assistir essa aula aí. E os colegas que estão aqui durante a semana me ajudem nas aulas falando, olha, assistam aquela aula do professor lá, senão vai complicar a tua vida, você não vai aprender. Beleza? Me ajudem nisso aí. A galera tá firme, eu tô com uma ferramenta que se chama CodeBlocks. Essa ferramenta, esse software, eu estou com ele instalado no Windows, mas no site do qual, no vídeo passado a esse, se você olhar no histórico nosso aqui, eu já mostro um tutorial que você entra direto para baixar e você consegue achar lá, tá? É esse site aqui que você vai tentar instalar o CodeBlocks MinGW. Professor, por que o CodeBlocks MinGW? Porque ele tem já o que a gente chama de compilador. Ô professor, o que é um compilador? Um compilador, ele é um programa que tem todas as funções da linguagem de programação. Então, pensa como se fosse uma inteligência artificial da linguagem de programação. Que ele vai corrigir o meu programa e vai fazer o meu programa se transformar em um arquivo executável. Vamos pensar agora baixo nível, tá? Para ser executável no computador. Legal? Que eu acho mais simples, né? Eu vou transformar ele num exe. Até o exe aqui de instalação. É aquele arquivo que você clica, já executa. Ok? E esse é o princípio de compilador. Logo, tá? Um software que utiliza um compilador para executar uma linguagem de programação, a gente chama de IDE. Então, IDE é a plataforma, depois tem tradução de cada uma das letras, mas também é chamada, é legal o aluno já compreendeu um pouco disso. IDE é, então, a plataforma de programação. O professor, por que você está comentando isso? Porque nós temos dezenas, centenas de IDEs, de plataformas que são softwares para a linguagem de programação. Vou até citar algumas aqui das mais conhecidas, beleza? Por exemplo, se você for programar em Java, tem uma IDE lá chamada NetBeans e tem uma IDE também chamada Eclipse. Entretanto, no Java, para desenvolver estritamente para Java, o NetBeans é mais estritamente para Java. A IDE Eclipse é para uma galera que já programava em Java, PHP, tudo isso são linguagens de programação muito conhecidas aí no decorrer dos anos. Mas nós temos também outras IDEs, como, por exemplo, uma IDE que se chama Visual Studio. Ela é uma IDE da Microsoft, mais robusta para se programar, principalmente na linguagem C#, que é uma das linguagens. C#, C++, e até, né, baseando-se em linguagem C. E a Microsoft lançou também há alguns anos uma IDE chamada Visual Studio Code, que é onde a galera programa em linguagens de programação num estilo mais novo, podemos dizer. Tá? São linguagens de programação que voltou a ser muito parecida com esse modelo que nós estamos trabalhando aqui. Tem alguns estilos de programação. O estilo que nós estamos trabalhando é um estilo voltado para console, que eu vou trabalhar a lógica, vou executar ela e vou ver ela acontecendo. É a porta de entrada para aprender lógica.
melhor, porque é mais rápido, tem menos comandos. Existe um outro nível de programação que a gente chama de programação também, chama também de programação orientada a eventos, né? E lá na frente, programação orientada a objetos, mas principalmente a eventos, que tem que acontecer um evento para rodar o meu código, o meu algoritmo. O professor, dá um exemplo de evento. Tem que clicar num botão. Aqui nós não vamos ter botão, programação de clicar no combo box, né, que é aquela flechinha que abre os estados para escolher dados de um banco de dados. Por quê? É uma ferramenta mais robusta. Eu tenho que ter um banco de dados. Ela vai trabalhar com o maior número aí de dados, né? E vai atender aí o sistema de uma empresa, vai ter muitos programas dentro de uma aplicação, ou seja, é para quem vai trabalhar já desenvolvendo software mesmo para vender. E tem as aplicações, como foi comentado no final do vídeo anterior, que são diretas para máquinas, né? Na linha de comando lógico programado. Beleza? É essa a linhagem aí, só para fazer uma explanação, né, de onde nós estamos entrando. Aqui no CodeBlocks, eu deixei o tutorial, e se tiver alguma dúvida lá na hora de ver o tutorial, é aqui, ó, tá? Nas configurações, né, ó, nos settings, compiler. Ô, professor, hein, você vai começar a falar aí tudo em inglês? Olha, existe uma preocupação quando a pessoa vai começar a programar. Eu tenho que obrigatoriamente saber inglês? Essa é uma via de duas mãos, via dupla, vamos pensar, tá? Se eu falar que não, eu posso estar certo, estou certo. Por quê? No nível que nós vamos aprender, você não precisa ser expert em inglês. Você precisa conhecer os comandos para desenvolver isso na linguagem de programação. Então, dá para aprender sem inglês. Entretanto, eu já trabalho o inglês é intermediário. É óbvio que isso sempre vai ser melhor. Por quê, professor? Porque voltamos ao princípio que acabou confirmando agora no final da aula. Olha, eu entendo a lógica, eu vou olhar lá para aquele outro problema, que é outra linguagem de programação, e vou conseguir resolver lá. E lá o comando vai ser diferente. O escreva aqui é print. Legal? O leia aqui não é a tradução do inglês, né? O leia aqui vai ser descanf, que é mais ou menos na linha de você puxar a variável ali. Legal? Nem tudo é tradução literal. Vamos lá. E aí você escolhe Settings, Compiler, e aqui, ó, se tiver dificuldade na hora do tutorial, nessa primeira opção aqui você vai procurar essa parte aqui, ó, Executables, ó, né? Tool de ferramentas, beleza? Ó, e Executable, para depois que instalou, você buscar no autodetectar aqui. Por quê? Ele vai encontrar aí a pasta que está, e dentro dessa pasta ele consegue localizar, né? A ideia de GW aqui é localizar o compilador, porque sem o compilador eu não consigo sair do lugar. Meu programa nem rodar roda e nem executar, ele também não é executado. Beleza? Então também fica aí. Agora nós vamos fazer a criação básica de um programa, que eu também deixei isso no tutorial. O tutorial lá eu fiz em primeira pessoa, que eu acho que fica mais fácil. Esse negócio de tutorial, usando muita técnica de escrita, às vezes complica, né? Quando eu falo, ó, eu fiz isso, aquilo, acaba ficando mais fácil para o aluno, quando são poucos passos. Ó, então é essa opção aqui sempre que vocês vão entrar. E vou aproveitando e deixando os prints aí, ó. Tá? Sempre é aqui que a gente começa. Beleza? Vamos fazer isso. E os prints, porque você já guarda isso também no seu checklist aí. Na hora que estiver assistindo, aí você faz um print também, se demorou muito. E escolhendo a opção de projeto, projeto me lembra um técnico de futebol, hein? Não precisam falar qual é, hein? Quem gosta de futebol sabe. Você vai escolher a opção console, beleza? Ô professor, hein? Nossa, é muito passo a passo. Só que assim, né? Já é
A apostila, né? Quando a gente vai fazendo a apostila, mais ou menos desse jeito aí. Quem já fez a apostila sabe como que é, né? Fazer apostila é osso, hein? Vamos lá. E aí aqui, ó, é só seguir sempre linguagem C, ir para os próximos, passar o nome, beleza? Vamos colocar o nome desse daqui. Foi do problema do combustível, né? Então eu vou colocar aqui, ó, combo. Professor, por que poucas letras aí? Procurar sempre, beleza? Vou colocar aqui Kombi. Fica parecendo Kombi também, né? De combustível, né? Sempre trabalhar com nomes de programas também dentro de 8 caracteres. Nomes de variáveis, se for traduzir mesmo, reduzir ela com underline, eu vou explicar isso aí, mas não ter muitos caracteres, para ficar fácil de interpretar depois. Por isso que eu já coloquei no vídeo passado, na hora que eu resolvi com vocês o último problema, eu já coloquei lá C1, C2, para facilitar a nossa programação depois. Aí aqui, ó, quando você abre um projeto, né, um espaço de trabalho aí, ele vai ter no source, o que é source, né? O source vem de armazenar, de dados, né? Olha, onde estão meus dados ali? Os meus programas. Ele já abre um programa principal para você. É uma coisa assim entre os programadores, né? Sempre que a gente inicia uma linguagem de programação nova, entre nós, se eu estou conversando com um colega, e aconteceu há pouco tempo isso, eu estou treinando agora numa linguagem de programação que se chama Flutter, que é uma linguagem de programação voltada para celular, uma linguagem da Google. E aí eu falando com um colega meu que é programador, professor já há um tempo, e eu comentei com ele, falei, ó, já consegui fazer um Hello World. O que é o Hello World? Sempre, né, na ideia de programação, para quem está começando, Hello World coloquei uma mensagem lá, fiz rodar uma mensagem. Se eu conseguir fazer rodar uma mensagem, significa que o compilador está funcionando, a ferramenta está instalada corretamente. Qual é a primeira ideia? Cheguei aqui, eu faço um executar, ó, sempre aqui, ó, build e run, que é o quê? Compilar e executar. Vocês vão ver ele aqui no CodeBlocks, ó, com uma engrenagem e um play. Ó. Executei o play, talvez no primeiro momento, o meu está com a Avast funcionando aqui. Quando ele pedir para digitar informação, eu sempre vou cair no Avast primeiro. Não vai, eu não vou ficar brigando com ele aqui, não. Deixa eu só ver se eu consigo uma coisa, que se eu conseguir silenciar ele, já está silenciado, mas mesmo assim ele briga. Esse Hello World significa muito para eu e para você também. Opa, executei, apareceu Hello World, o que eu fizer que o professor ensinar vai funcionar. Só não vai funcionar se eu errar a sintaxe. Opa, professor, hein? O que é sintaxe, hein? Vou até digitar aqui, ó, para vocês seguirem o raciocínio aí e ter isso no histórico também. A sintaxe de programação é sempre aquilo que tem da linguagem que vai interpretar se o programa vai funcionar ou não. Ou seja, a sintaxe são as regras daquela linguagem de programação. Fora dessas regras, os comandos não vão funcionar. E cada linguagem tem uma sintaxe, tá bom? Eu comentei da linguagem Python. A linguagem Python, ela não vai usar ponto e vírgula no final. É o princípio da sintaxe. Ela tem as suas regras internas, que o compilador enxerga isso daí. É importante também comentar que existem, assim, outros tipos de compilação de linguagens de programação. Tá? Existe um estilo de linguagem de programação que é uma linguagem interpretada, que no caso, se a gente trabalhar com Visual Basic, lá da Microsoft, a cada linha que você faz, ele já vai compilando. Não é o nosso caso aqui, nós não vamos trabalhar com linguagem assim, por isso que eu vou só falar de compilador, beleza? Sempre pensando numa ideia de, fiz o programa inteiro, agora vou pôr ele para rodar.
eu vou apagar aqui, que eu vou começar do zero com vocês. Beleza? Opa. Vou tentar maximizar um pouco mais, para você enxergar melhor aí. Vou chegar mais para cá, ó, porque aqui já não importa tanto. E nesse programa principal, né, o main aí vem de base principal, programa principal, nós vamos desenvolver aí o nosso algoritmo. Ô, professor, eu posso colocar essas opções aqui em cima em português? Olha, eu nem fui atrás disso, mas eu orientaria você a não fazer, não colocar aqui em português. Por quê, professor? Para vocês já irem se percebendo, ó, file, né, arquivo, projeto, essa parte mínima de inglês técnico aí, para você já ir interagindo com isso, mesmo que seja simples, né? Beleza? Vamos agora, deixa eu ver se eu der um... Não vou dar Ctrl V não, que eu acho que eu já dei uns prints aí e já joguei coisas para a área de trabalho, né? Então eu vou, se eu der um Ctrl V agora aqui, eu vou jogar a imagem. Tem uma mão levantada aí, mas espera um pouco, hein? Segura aí que depois da aula eu vou resolvendo tudo, tá bom? Senão, eu tenho um tempo agora de aula, eu não posso estourar muito assim, passar das 3, 4 horas, senão a aula fica cansativa para a galera lá. Então, depois, segura o bonde aí, não esquece de me perguntar depois não, eu vou responder tudo para a galera aqui. Mesmo se a aula hoje ultrapassar, tá bom? Eu vou pegar os créditos que eu tenho com vocês aí. Bom, eu vou colocar o Ctrl V aqui, ó. E aí, o nosso algoritmo narrativo agora, ele chega meio apagado, né, em cinza. Por que ele chega em cinza meio apagado? Aqui na linguagem C, e várias outras também, né, mas eu vou sempre mirar para a linguagem C agora, vocês já entenderam, eu já falei de outras. Mas aqui, sempre que houver barra no começo de uma linha, significa que aquela linha não vai influenciar no programa. Ela vai ajudar só a documentar o programa. Ô, professor, então, essa pode ser uma dica para a minha vida pessoal na hora de programar? Se eu achar mais fácil desenvolver primeiro o algoritmo narrativo, eu jogo ele barra aqui, e depois cada linha eu faço a programação? Show de bola. Eu, pelo menos, vou fazer isso, ao menos nos próximos aí 2, 3 encontros. Enquanto eu entender que tem a necessidade da gente fazer o algoritmo narrativo e a conversão, eu vou fazer. Por exemplo, o colega que comentou lá da empresa, ele falou, olha, tinha situações diferentes. A máquina para, tem que acontecer alguma coisa. Ali, eles tinham que entrar no comando condicional, que não é agora que a gente trabalha. Eu já trabalhei condicional na lógica, naquelas perguntas com vocês. Mas eu vou entrar nisso nem na semana que vem. Na semana que vem vai ser uma semana mais de prática para vocês. Prática nessa base. Percebi que a galera entendeu bem, nós vamos ao segundo passo, que é compreender as condicionais. E depois o terceiro passo, que é compreender os loops. Se eu conseguir fazer essa sequência e a galera aprendendo bem, eu já estou feliz da vida. Eu já posso falar assim, ó, agora nós vamos gastar um tempo com uma prática com Arduino, com isso, com aquilo, já dá para a gente fazer algo que vai ultrapassar a nossa meta. Bom, vamos continuar, beleza? Eu estou mirando aqui. A linguagem de programação C, ela sempre vai ter, tá, na sua primeira linha, a inclusão das suas bibliotecas. Se você instalar direitinho, ó, você vai ver que o Code Blocks sempre vai te ajudar. Percebeu? Ó, eu estou digitando, ele já mostra aqui embaixo. Ó, o include. O que é o include, professor? O include, né, vindo com o sinal de maior e menor aí na sequência, ele vai indicar a biblioteca que eu vou utilizar para trabalhar com os comandos da linguagem C. A linguagem C trabalha de uma maneira da qual ela não tem um comando embutido. O comando não é pronto. Eu tenho que falar assim, olha, eu vou usar, neste primeiro momento, os comandos de entrada e saída, que é os comandos que eu mais vou usar com você.
Aqui eu já faço um adendo. Por quê? Muitas vezes, quando você vai aprender linguagem C sozinho, você começa a ver que vai ter um monte de coisas que eu vou tirando agora que às vezes não são explicadas, né? Porque a galera vai direto no objetivo, acaba colando ali o cabeçalho rapidamente para seguir um padrão e resolver o problema. Não é a melhor opção, ok? Por exemplo, quando nós abrimos ali, vamos ver se o Ctrl Z meu chega. Chega lá. Vamos fazer o Ctrl Z, ó. Ele tinha a stdlib e a stdil. Beleza? Com vocês eu vou usar só a stdil. Por quê? A stdlib é uma biblioteca que a linguagem C joga para você inicialmente, entendendo que você pode usar algum comando de biblioteca no Windows ou, se estiver programando em Linux, lá no Linux. É tipo assim, olha, eu vou dar um pause, que é aquele pause do comando do MS-DOS. Eu consigo dar comando, que no caso acaba sendo o comando do DOS, ou executar até um programa aqui. Eu não uso ela. Vamos ver se agora eu consigo voltar lá, né? Consegui. Eu não uso ela, porque eu não necessito dela nesse primeiro momento. Então, aqui é só a stdil. Aí, ó. E essa daqui. Professor, e o que é essa biblioteca? Vamos lá. stdil vem do nome standard, legal? E io vem de I de input ou de output. Então, é essa biblioteca que tem os comandos de entrada e saída, são os comandos que eu vou trabalhar com vocês. E faço a amarração de novo lá com a programação. Entrada, processamento, saída. E o processamento? O processamento vai ser o cálculo da variável. Eu chego lá com vocês. Vamos lá, vamos seguir. Então, a primeira linha, sempre vou buscar a biblioteca. Nos livros, apostila, tudo, essa biblioteca também é chamada de cabeçalho, tá bom? Então, se você ler cabeçalho, você vai conseguir também. Como eu percebi que o Ctrl Z funcionou, eu vou voltar lá para mostrar outra coisa que vem como padrão da linguagem C. Observem que o primeiro que ele monta padrão para você, ele coloca aqui, ó, int name. A chave significa, percebeu que eu posicionei aqui ó, em uma? Ele já acendeu a outra lá embaixo? Então, as chaves significa o bloco de código que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar num bloco de código dessa função, que eu já posso chamar ela de função, chamada main. Mas aqui na frente dele, eu estou colocando um tipo. O tipo na linguagem de programação, ele vai ser sempre utilizado para uma função, beleza? Eu vou falar no básico nosso. Ou para uma variável. Posso inverter, né? Para uma variável ou para uma função, porque a gente aprende a variável primeiro. Variável é o espaço de memória. Nesse caso com vocês, eu não vou começar com esse int lá. Eu vou começar sem ele. Ô professor, por quê? Porque a linguagem C ela é sempre baseada em função. Ela já começa sendo uma função. O que é uma função? Porque eu já estou falando de algo que se a gente chegar a aprender função, é lá no quarto passo, é lá na frente dos loops, e eu vou chegar lá. Não fiquem preocupados com isso agora, não. Mas uma função, para eu dar um exemplo para vocês, é a mesma coisa de estar no Excel, por exemplo, e você falar assim, olha, eu vou pegar a média de todos os valores dessa linha ou dessa coluna. Você seleciona ali, né, você digita média e busca ali os valores. Quando você termina de montar, que eu acho que a maioria de vocês conhece pelo menos um pouquinho de Excel, né, você coloca lá igual, média e faz a busca do que você quer trabalhar, você dá o Enter, vem um resultado ali. Por quê? A média do Excel, a soma, né? Vamos pegar a soma que é até mais fácil. A soma lá do Excel, ela é uma função que pega aqueles valores, calcula e retorna o resultado. E é programada dessa forma, literalmente, lá dentro do Excel. Tieme, pega um pãozinho pro pai. Isso, e é top.
Com um cafezinho, então, melhor ainda. E eu consigo, lá dentro do Excel, com o VBA, fazer função até criar uma função dessa também, usando programação. Beleza? Então, sendo assim, o meu próximo passo aqui, depois do incluir aqui, vai ser colocar somente aqui, ó, main. O professor, por quê? Porque quando eu não coloco um tipo antes, eu não preciso retornar nada. Toda a função criada sem um tipo, em branco antes, ela se torna um bloco de algoritmos, que de fato é o que nós estamos aprendendo agora. Nós não estamos aprendendo, nesse momento, uma programação modular, que é eu conversar entre funções. Eu vou lá executar uma função para isso e para cá. Não. Os nossos cálculos, eles vão seguir o raciocínio lógico passo a passo, narrativo, de cima para baixo. Então, eu não vou criar ela com nenhum tipo antes. Se eu fosse criar aqui um tipo para não ter return, que eu acho que vocês já entenderam, eu teria que criar o tipo void, beleza? Porque eu falo assim, ó, vazio, essa função é vazia, não tem return. Só que mesmo assim, numa ideia enxuta de programação, do jeito que vocês têm lá, manufatura enxuta, blá, 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 aqui nós também temos, né, a ideia de algoritmo enxuto. Eu sempre vou economizar o máximo de linhas e de caracteres, beleza? Sendo assim, aqui embaixo eu abro as chaves que vão limitar o meu bloco. Portanto, essa é a estrutura básica de tudo da linguagem C, até antes daquela que a própria linguagem mostra para você. É aí dentro que eu começo a minha programação, com uma biblioteca de entrada e saída, que ali dentro vai ter os comandos de entrada e saída, e com o meu bloco procedural, que a gente chama, né, de programação procedural passo a passo. Uai, professor, então o algoritmo narrativo precisa estar dentro desse bloco para você programar linha a linha? Sim. Logo, então, eu faço aqui, ó, tiro essa primeira linha e vou lá na última e fecho as chaves. As chaves vão ser para nós sempre o início e fim do bloco daquela função. Mais à frente, a gente vai aprender que vão haver chaves também de comandos. Vai ter um comando que vai ter bloco dentro dele. Mas, né, eu chego lá também. Né? Fiquem calmos. Chaves agora para nós, nesse primeiro momento, é só do bloco principal. Esse main vem de menu também, né, do meu primeiro programa principal. Sendo assim, eu já vou programar a primeira linha. E a cada linha aqui, ó, já vou até deixar aqui, um Enter, eu sempre vou programar a linha de baixo. Se vocês quiserem, eu posso programar a linha de cima também, né? Eu posso começar abaixo dela. Mas eu prefiro fazer a programação em cima, porque você vai vendo aí, vai comparando com a linha que está abaixo. Beleza? Então, eu sempre vou programar a linha de baixo. Professor, então, está pedindo aí para digitar o valor do combustível. Agora é o momento da conversão. Agora que a batata assa. O valor do combustível, para eu digitar ele na linguagem de programação, significa eu jogar ele dentro de uma variável de memória para reutilizar depois. Logo, o primeiro passo, então, quando eu tenho que receber um valor, vamos pensar assim, ó, eu vou fazer, e o usuário para qual eu vou fazer, ele vai digitar um valor ali dentro, até eu que serei o usuário, beleza? O primeiro passo é eu criar o espaço de memória, beleza? Para eu criar um espaço de memória, eu tenho que entender um pouquinho da regra de negócio que eu estou trabalhando. Inicialmente, os espaços de memória que nós vamos criar para esses dois primeiros exercícios, para agora e na semana que vem, são espaços de números, não é? Valor do combustível. Mas mesmo nesse espaço de números,
eu tenho tipos diferentes. Eu posso, por exemplo, falar para vocês que nós vamos receber os números da quantidade de votos do candidato. Qual é a diferença entre a quantidade de votos do candidato, que é o próximo exercício, com o valor do combustível? A diferença no número é que o valor do combustível pode ter casas decimais, e tem casa decimal, né? Porque é sempre alguma coisa 99, infelizmente, né? A casa decimal dele. E a quantidade de votos não vai ter casa decimal. Porque a quantidade de votos é um número inteiro. E o combustível é um número real, é um número com casas decimais. E tem diferença nisso na linguagem de programação. Eu crio de maneira diferente, beleza? Quando é um valor de casas decimais, eu tenho que falar antes qual vai ser o tipo desse valor. No nosso caso, é um tipo chamado flutuante, que na tradução é um tipo float. Opa, professor. Então, quando eu tiver uma variável de memória, quilos de carne, vamos pegar mais, percentual, valor do salário, tudo que tem casa decimal, para nós aqui vai ser do tipo float. E o nome da variável, eu vou tentar trabalhar sempre até 8 letras, que são 8 caracteres, de uma maneira que vai dar para entender na hora que eu voltar no meu programa. E eu coloco, então, combi, né? Que foi de combustível, aí, ó, 4 letras. Aproveito aqui na criação dessa variável, eu já coloco assim, ó, igual a 0. Tem algumas considerações que eu vou fazer aqui já, tá bom? A primeira consideração olha o que eu vou fazer na frente, ó, barra, barra, igual a 0, significa o quê? Tá? Não iniciar nulo. Ô, professor, por que não iniciar nulo? Na linguagem C, a variável, quando eu crio ela entra sem valor. E às vezes, eu preciso calcular, ela entra no meio do cálculo, precisaria estar como 0, e não teria problema, e sem valor ela vai dar erro, tipo aquele erro quando aparece ERR na calculadora que você está fazendo um cálculo. Beleza? E também, tá? Eu vou deixar aqui para não esquecer, tudo na linguagem C tem que ser programado em caixa baixa. Ô, professor, hein? Ao contrário de caixa alta, né, que é maiúsculo, em minúsculo. Sempre letras minúsculas nesse ambiente que nós estamos trabalhando. Beleza? Ah, professor, eu vou compilar, apareceu um erro aqui. Então fique atento, porque às vezes você colocou a primeira letra maiúscula, que é normal aí, no começo, a gente fazer. Eu criei a variável, isso não basta. Por quê? Eu tenho que ter uma maneira de interagir com quem vai usar esse aplicativo, que nós já estamos criando, para que a pessoa digite a informação que vá aqui para dentro. Uai, professor, como assim? Tá? Eu preciso agora jogar um texto na tela para que a pessoa entenda o que tem que fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou falar para ela, ó, digite o valor do combustível. Esse digite o valor do combustível, eu vou escrever na tela. E quando eu escrever na tela e rodar o meu programa, ele vai aparecer para a pessoa. Mas não é somente eu colocar assim, ó, digite o valor do combustível. Por quê? Se eu pensar desse jeito, fica muito fácil, né? Eu vou lá dentro da linguagem de programação, coloco o meu pensamento narrativo e o que vai acontecer? O programa está pronto. Não é assim. Cada linguagem de programação vai ter o seu comando específico para aquilo. Nesse caso aqui, o comando específico para eu jogar uma informação na tela, e a gente também chama aqui na linguagem C isso de sujar a tela. O professor, por que sujar? Porque essa informação não influencia no resto do programa. Ela não altera o resto do programa. Aqui vai poder ficar maiúsculo. Por quê?
vai ser um texto que eu vou jogar. Não é uma variável, não é um comando. Variáveis e comandos sempre minúsculo. O texto que eu vou jogar na tela é explicativo. Então, quais são os momentos que eu vou poder usar letras maiúsculas? Quando eu estiver fazendo um comentário, beleza? Que é, vamos dizer, né? Regra de negócio da programação, ou quando eu estiver escrevendo algo na tela. Beleza? Continuo aqui. Eu venho agora e faço o comando. Escrever aqui na linguagem C, aí sim, ó, minúsculo. É o printf. Beleza? Olha lá ele mostrando o printf para mim. Ó. Opa, já digitei ele para não errar. Sempre utilizando a ajuda aí. E quando eu abrir parênteses, ele já vai posicionar ali para eu colocar isso entre parênteses. O que tiver dentro de parênteses no printf, tá? Eu vou até tirar esse acento aqui, que isso aí depois a gente tem que ter uma biblioteca só para tirar o acento, eu não vou ficar mexendo com isso agora. O que estiver dentro do printf aqui vai aparecer na tela. Isso, somente isso. Legal? Vou dar um ponto e vírgula aqui. Professor, está pronto? Eu posso executar? Ainda não. Eu tenho que agora, pensa bem, ó, eu criei um espaço na memória, eu agora joguei uma informação para quem vai executar o aplicativo, beleza? Já vai aparecer lá em cima, digite o valor do combustível, só que a pessoa precisa digitar esse valor e o valor ir para dentro da variável, né? Ir para a memória. Como eu vou conseguir fazer isso? Lendo o valor. Para ler o valor, eu tenho que colocar um comando que vai fazer isso. Esse comando já não é tão simples aqui na linguagem C. Beleza? Eu vou fazer ele e explicar ele. Quando eu fizer esse primeiro comando, nós já vamos tentar rodar o programa, para vocês verem como fica e o passo a passo que eu segui aqui. Ok? Vamos lá. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá gravando, né? Porque hoje mesmo eu já sofri com isso, né? Aproveitar que está no começo do negócio aqui. O comando que eu vou ler é o comando scanf. Posso decorar esse comando? Decora de coração. Por quê? O scanf ele pode ser usado para todos os tipos que nós vamos trabalhar. Então já decora ele. Olha, escrever na tela, tradução literal. Ler a variável, o que vai para dentro da variável, sempre scanf. E o scanf, ele tem algumas divisões dentro do parâmetros, mas eu vou chamar de divisões que fica mais fácil para você, tá? Quando eu abro os parênteses, olha o que ele está falando, ó, constante char, restrito, o formato, vírgula e outras coisas. Beleza? Ele está tentando me ensinar, me explicar. Mas fica mais fácil a gente já fazer na íntegra. Ok? Vamos lá. Para melhorar um pouco. A primeira parte do scanf, olha, na hora que eu abrir aspas, vou dar um Ctrl Z aqui, fica mais fácil, ó. Na hora que eu abrir aspas, ele já abriu e fechou. Por quê? A linguagem C já interpreta, olha, ele vai aqui colocar o estilo de variável que ele vai usar. O scanf, ele funciona assim. Eu formato o tipo de variável que eu criei e leio o nome da variável. Ô, professor, hein? Complexo, hein? Eu chego lá. Para formatar, eu tenho que sempre utilizar o sinal de percentual aqui, né? De porcento. Este sinal na linguagem C, sozinho, está sempre ligado a um tipo de variável, a formatação. Ô, professor, o que é formatação? Formatação é quando você está no Word lá e coloca em negrito. Formatar eu falo o tipo que vai ser. Nesse caso aqui para nós, a formatação vai ser sempre com uma letra que representa aquele tipo. No caso do tipo flutuante, a letra que nós temos é letra F, minúsculo sempre.
Nem sempre também é importante falar que a letra vai representar a primeira letra do tipo, tá bom? Mas eu chego lá quando formos trabalhar com outros tipos. Vamos, né, nos pautar agora nesse formato. Então, a primeira parte do Scanf que vai ler a variável, eu tenho que formatar a variável que eu vou ler. É esse o pensamento. E aí, eu vou para a segunda parte, que é forçar a minha variável ser lida. E por isso eu coloco aqui um E comercial. Tá? Entrando na segunda parte, eu coloco um E comercial. Professor, de onde você lembra do E comercial? Onde você já usou o E comercial e por que tem que colocar ele aí? É legal ter esse exemplo porque eu sei que vocês têm experiência já. E isso pode te ajudar a não esquecer. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com banco de dados, no banco de dados, para eu trabalhar um programa para ir direto e resolver um problema no banco de dados, eu tenho que fazer isso às vezes, eu tenho uma linguagem de programação. Só que essa linguagem de programação não vai ser criada aplicativo, nada disso. Eu vou abrir numa tela de console, igual nós vamos abrir aqui, com todo o poder da programação. E eu tenho que pedir para a pessoa digitar alguma coisa, igual nós estamos fazendo aqui. E lá, obrigatoriamente, eu tenho que usar um e-comercial, que quando houver um e-comercial, ele vai forçar, ele vai ficar com o cursor parado, esperando a pessoa digitar alguma coisa. Eu também já usei e-comercial em arquivos de lote, né? Arquivos .bat, quando a gente trabalhava nas antigas aí, com as versões anteriores do Windows, eu tinha que fazer um backup, né? E eu montava um arquivo que, ao executar o arquivo, que nem era uma programação propriamente dita, né? Eu tinha um e-comercial lá que eu tinha que digitar alguma coisa para fazer o backup, beleza? Então, o e-comercial, ele é sempre utilizado para forçar digitar alguma coisa na memória. E aí, junto com o e-comercial, vem a minha variável, combi. Está faltando uma coisa que um dos colegas já tinha colocado lá para nós, ó, ponto e vírgula. Por isso que eu pedi para vocês, já fazem o algoritmo narrativo com ponto e vírgula no final, para ir se ambientando com a linguagem. Ok? O professor, então, mostra para nós como isso fica na tela. Se não houver nenhum erro de sintaxe, se eu não errei nada aqui, que pode ter acontecido, vai rodar bonitinho o nosso programa. Então, o que eu venho e faço? Olha, aqui em cima lá, build RAM, compilar e executar, clico nele e ele já mostra um erro, hein? Ah, professor, hein? Você colocou alguma coisa errada aí. O que eu coloquei de errado? Não foi por querer não, viu, gente? Eu faltou o negocinho lá, ó. Ele mostrou, eu fui na onda dele, mas ele não montou inteirinho para mim. Vamos ver de novo, olha lá. Não, na verdade eu não fui na onda, não. Eu deixei de escolher, né? E ele deixou de mostrar para mim o ponto H. O que era o ponto H? O ponto H na verdade, a extensão do arquivo. Lá dentro, né, das pastas do CodeBlocks, tem um lugar lá que estão as bibliotecas. E dentro dessa pasta física, tem um arquivo chamado stdil.h, que é a própria biblioteca com todos os seus comandos. Não vão abrir isso lá no Word, não faz isso ainda não, porque se der BO, ele trava tudo, né? Se ele tiver algo específico para um tipo de bloco de notas assim, você pode complicar a vida, mas pode confiar no que eu estou falando, é assim que tem lá. Vamos verificar se eu errei outra coisa, né? O legal de você sair na mão assim, que os erros já aparecem, né? Nesse aqui do Avast, ele não deixa eu trabalhar direito. Vamos ver no que vem depois. Ó. Olha o que aconteceu agora. Opa, digitar o valor do combustível. Deixa eu colocar abaixo, então. Essa execução está refletindo o quê? Ele passou aqui, criou a memória, criou a variável na memória, jogou na memória, executou o printf na tela, e aí, como eu não pedi para pular para a linha de baixo,
ele está piscando aqui na frente. O que faz ele piscar aqui na frente? Olha lá, ó, esse piscar na frente. Aqui, ó, veio com letra maiúscula, porque é só demonstração, e o piscar na frente é principalmente por causa desse E comercial. Se eu, ô professor, eu tenho que fazer bonitinho aí, aqui, isso aqui é regrinha mesmo. É chatice da linguagem? Se você pensa assim, pode ser considerada chatice da linguagem. Porque a maioria das outras não é assim. A linguagem C, como é mais baixo nível, já é legal eu aprender desse jeito, porque eu já aprendo o complexo antes, para não sofrer depois. Beleza? Então, quando eu digitar o valor aqui e teclar Enter, tá? Independente do valor agora, o que vai acontecer? Esse valor vai para dentro da variável. Beleza? Ele vem aqui para dentro e fica na memória para eu utilizar ele depois. Beleza? Portanto, o scanf na execução só vai ser, só vai sair, ele só vai para a próxima linha, vamos pensar, ele fica parado no scanf, ele só vai descer internamente, eu estou falando, tá? No programa, no executado, que foi compilado e executado. Internamente, no passo a passo, só vai para a próxima linha quando eu der o Enter. Beleza? O scanf, portanto, agora, ele faz eu brecar a minha programação para eu passar essa execução. Como eu não programei mais nada, ele daqui está terminando. Beleza? Olha, ele parou a execução nesse tempo, tal, ele está tentando falar isso para mim. O que nós vamos fazer agora eu vou seguir esse padrão, porque fica mais rápido para eu continuar. Mas eu oriento a você, no começo, a digitar todas as linhas. Eu só vou fazer isso por questão do tempo, beleza? Porque se eu ficar digitando uma por uma, explicando uma por uma, como eu já expliquei, o comando de base, eu vou gastar uns 20 minutos só aqui criando comandos de novo, e isso, uma vez que você já viu, não vira tanto aprendizado. Eu vou aproveitar o tempo para as próximas linhas depois. Então, no meu caso, que eu vou utilizar o padrão de comando, tem que ficar muito atento também e não errar nada, que é facílimo eu errar alguma coisa. Eu vou até pular uma linha aqui, ó, para deixar cada pensamento do algoritmo narrativo como o seu bloco de programação. Isso eu também não tinha explicado, né? Na linguagem C, eu posso pular quantas linhas eu quiser. Se não tem nada programado, ele vai passar ali e vai seguir, não vai influenciar em nada. Linha em branco não influencia no meu programa. Então, nós vamos vir agora para a segunda variável, que é a quantidade de quilômetros por litro, né? Eu até arrumei, na semana passada eu tinha colocado litros por quilômetros, beleza? Então, aqui, eu já vou criar a variável com underline e algumas abreviações para facilitar a minha vida. Nesse ponto, eu até indicaria para vocês, aqui pode passar de 8 caracteres. Se você criar uma variável também com nome gigante aqui, ou pega o teu nome aí, né? João Santos dos Reis. Ou tem uma variável lá, João Santos dos Reis, não tem problema. Só que você vai levar o João Santos dos Reis para o resto do seu programa. E é claro, não vai ter necessidade de ter uma variável que é o nome de uma pessoa. Aproveita o gancho para falar. Às vezes, quando a galera dá consultoria em algumas empresas, eles encontram programas com variáveis que tem nome de super-herói, coisa nesse sentido, que a pessoa ela faz uma menção, né? O meu ídolo assim, eu vou fazer uma menção ao meu ídolo dentro do meu programa. Está errado isso. As variáveis têm que representar a minha regra de negócio, beleza? Eu vou até tirar essa parte daqui, ó, porque senão eu começo a colocar muito caractere aí junto, né? Então, o nome da variável aqui, que abaixo para nós está quilômetros por litro, eu vou usar do jeito que nós pensamos, só que abreviando. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar assim, ó, não pode maiúsculo, né? QTD, quantidade, beleza? Ó,
KM, ok? E LT. Ó, abreviei os 3. Ah, eu posso ir com 3, até com 4 letras, você pode abreviar assim de maneira que vá compreender o comando. Não necessariamente eu preciso ter espaço aqui quando eu já crio ela falando que ela é igual a 0. E agora, ó, eu preciso me policiar para não errar nem na sintaxe e nem no que eu vou passar para o colega. Beleza? O digitar aqui, ó, eu tenho que sobrepor ele. Ó. Percebam que se eu estou refazendo o comando, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou refazer quase todos, né? Estou usando só o filtro principal, né? Mas eu tenho que ir em todos eles e mudar. E o nome que eu criei aqui em cima, eu jogo para o outro. Beleza? Assim, agora, eu vou fazer as outras sem ficar explicando muito. Tá ok? Porque eu creio que você já entendeu. E o próximo passo que eu vou trabalhar explicando vai ser aí, né, os cálculos, beleza? Eu só vou narrando assim porque eu acho que fica melhor, beleza? Então aqui, ó, nesse caso pode ser o total, opa, minúsculo, total KM, né, copia e cola lá para cima. Olha o meu algoritmo narrativo entrando literalmente no meu programa, né? A última eu jogo em cima. Acabando aí, né? Eu acho que não tem tantas variáveis mais. Vamos ver. Que eu tenho ainda, calcular a quantidade de litros. Aqui o próximo já é cálculo, beleza? Então, passei as 3 variáveis. Não estou preocupando, percebam que eu não estou me preocupando com a regra de negócio. Eu não estou fazendo o programa assim, olha, precisei entrar com combustível, depois... Eu não fiquei explicando o negócio em si. Ele já estava pronto. Eu já trouxe a regra de negócio pronta, né? Olha o quanto ela está me ajudando, ó. Eu só estou fazendo o que eu já pensei, o que eu já projetei. O próximo passo agora já é cálculo. Começa a ficar mais fácil para nós, não é isso? O total de litros aqui, eu estou dando um tab, tab. O total de litros aqui, eu já meio que falei, olha, o total de quilômetros, total km, dividido pela quantidade de quilômetros por litro. Ó. Poderia ter até utilizado aqui, que eu já até facilitei a vida aqui na hora de montar, né? Mas como eu já criei a variável aqui, então eu vou falar, beleza? Que o meu total de litros. Ô, professor, mas eu tenho que colocar litros aí. Olha bem, eu vou fazer da maneira errada. Assim, o entendimento da linha está certo, mas vai ter uma coisa errada que eu vou fazer aqui. Vamos ver se vocês vão entender, hein? E agora eu vou interagir com vocês. Com certeza vocês vão perceber. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Litros, beleza? É igual, tá? Vou abrir parênteses. A conta certamente é essa. Não estou preocupando se a conta está certa ou errada agora. Estou seguindo o que nós fizemos juntos. Mas a pergunta que eu vou fazer é no comando. Dividido pela, deixa eu ver aqui, quantidade, né? Quantidade de quilômetro por litro. Professor, então é igual no Excel. A questão de usar cálculo entre parênteses é igual no Excel. Quer comparar com o Excel, se você já usa? Pensa assim, ó. Daqui para frente, tirando ponto e vírgula, é sempre literalmente igual ao Excel. Por quê? No Excel, a variável, ela é a caixinha, não é? Eu estou lá na C1, eu digito igual. Por quê? A caixinha já é a variável. No meu caso aqui, a variável está antes. Beleza? E aí eu estou calculando. Ó, o primeiro passo é litros é igual a total dividido por quantidade de quilômetros. Tem um erro aí. Beleza? Qual é o erro que está acontecendo aí? Eu queria pedir para alguém entrar no áudio, porque eu não vou sair dessa tela. Ô, professor, ali em cima você colocou float, né? E aí? Você não vai colocar um int antes? Isso. Ou declarar que ela é uma... Tem que declarar o que ela é, uma variável, vechar, essas coisas. Eu uso muito no Visual Basic. Aí, já perceberam que está faltando? Eu não criei a variável, era isso que estava errado. Ou seja,
Como ele vai saber o que é litros? Nós sabemos da regra de negócio. Mas vamos relembrar? Eu não posso chegar e jogar minha regra de negócio e falar, roda o programa aí. Você viu que o colega falou? Olha, lá no Visual Basic, eu tenho que criar. Lá no Visual Basic é diferente. Por quê? Eu vou falar que a variável ela é criada como um tipo. É isso? Eu crio variável, tal, as integer, né? É int, decimal, os tipos que eu tenho, que é a maneira de criar a variável lá, que até a sintaxe é diferente, assim. A forma do comando é diferente, né? O tipo fica no final. Na linguagem C, o tipo vem antes. Então, o que eu faço aqui, ó? Float, beleza? E o litros igual a zero. Professor, por que litros é igual a zero? Porque eu posso ter 5,4 litros. Então, ele tem casas decimais. Tranquilo? Matou. Percebam que eu estou criando a variável dentro de cada pensamento. Eu posso criar as variáveis todas de uma vez também. Tá? Ó, lá no começo, até assim, os livros, eles indicam a gente a criar a variável primeiro, depois monta o programa. Eu prefiro fazer dessa maneira. Onde eu tenho um raciocínio, eu começo trabalhando ali. A galera está trabalhando bem, quer começar a criar lá em cima a variável? Pode começar a criar. Não tem problema mais, tá bom? Bom, vamos seguir os passos agora, né? Calcular o valor gasto, né? O total gasto. Como a gente já sabe que eu tenho que criar a variável e depois utilizar, eu já vou fazer isso. Total gasto. Beleza? Então, vamos lá. Ó, opa, TOT, beleza? Gasto. Que eu acho que ele fica complicado se colocar gaste, tá? Isso vai ser igual ao quê? Ô, professor, você esqueceu de novo, hein? Olha o que eu tenho que fazer aqui, ó. Float, beleza? TOT, gasto, igual a zero. Eu não posso me esquecer porque eu estou criando ela em tempo de programação. E aí eu venho e abro aqui os parênteses e vou fazer o cálculo. Eu não esqueci ponto e vírgula em nenhuma também, né? Litros dividido pela quantidade. Qual é a ideia aqui? Eu consigo detectar, beleza? A quantidade de litros e depois eu faço litros vezes o valor do combustível, que assim eu vou saber qual é o gasto. Ah, então tá legal. Logo, é a variável litros mesmo, que eu acabei de programar, vezes o vcomb. Vamos ver se é vcomb mesmo? Aí eu não coloquei V antes, ó. Nem vou colocar, porque pode ser que alguém está me acompanhando aí na programação. Então vai ser comb mesmo, ó. Nem vou mudar, porque às vezes a pessoa está fazendo aí, assistindo o vídeo e fazendo, que é uma coisa legal, né? Ou eu vou, durante a semana, eu vou separar um dia, esse passo a passo que o professor está fazendo, eu vou fazer a mesma coisa, né? Aí é legal o colega que está acompanhando não se perder. Assim, eu acabei agora a parte de comandos de processamento. Já fiz a entrada, processamento, e agora tem a saída da informação calculada. A saída da informação calculada, o escrever aqui, ele é o próprio printf. Só que o printf, para escrever agora, ele vai ter uma coisinha diferente ali. Ô, professor, que coisinha diferente, tá? Eu vou ter que programar nele alguma coisa assim, ó, pula uma linha, mostra a variável, eu coloco a variável no final, por quê? A variável ela está na memória. Eu preciso utilizar ela, a gente chama de concatenar, né? Lá no Excel, se você vai concatenar duas variáveis, né? Você fala assim, ó, a variável na C1 você faz C1 vai concatenar o A1 com a B1. Então, lá dentro da C1 você faz assim, ó, A1 e comercial, beleza? B1. Aí o que acontece? Ele joga, né, ele coloca junto ali, dentro da variável C1 fica nome e sobrenome, como se fosse assim, né? Se tivesse o nome numa e sobrenome na outra. Esse é um princípio de concatenar.
Na linguagem C eu faço isso também. Só que ele tem um modelo especial aí, né? Até diferente de outras linguagens. Beleza? Que eu faço isso no meio do meu texto. Eu faço a formatação da variável que eu vou mostrar. Então, tem duas formas de usar o printf. A forma básica, que eu não coloquei aqui, perfumaria nenhuma, que é o nosso primeiro, aqui eu tenho um comando inteiro aparecendo, que é o printf. Quando eu for entrar com informação, basicão, só texto dentro dele. E a segunda parte, que é mais complexa, que eu tenho que escrever o resultado. Então, vai ter que ter letras e o valor da variável. E aí sim que é o pensamento de concatenar, beleza? Eu faço esses ganchos com termos, porque se você utiliza lá o Excel, fica fácil para compreender o que a gente vai fazer e não esquecer. Então, aqui o printf ele vai ser também uma linha só de comando. Eu vou diminuir porque ele pode ficar maior. Né? Ó, resultado da quantidade de litros. Então, no meu printf, eu não vou usar esse escrever, resultado, tal, não. Eu vou fazer o texto menor. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Printf. Eu já vou começar esse printf agora separando, beleza? As linhas de entrada, eu vou dar um Enter antes de mostrar o texto. É como se fosse eu vou baixar uma linha para mostrar os resultados, para não ficar muito grudado ali as minhas linhas, beleza? Então, ó, abro aspas, beleza? E venho aqui no final, coloco ponto e vírgula. Eu já aproveito aqui, antes de começar a digitar o texto, para montar a estrutura dele por inteiro. Se eu vou concatenar na linguagem C e eu tenho uma variável, essa variável vai vir sempre depois das aspas. Legal? Então, prestem bem atenção nisso. Quando eu estou recebendo, ele é direto depois do scanf. O scanf vai parar, vai forçar o digitar e vai para a variável. Quando eu tenho que escrever na tela, sempre a minha variável, obrigatoriamente, vai vir depois da vírgula nas aspas. Aqui, a gente já sabe qual é a variável, então eu já vou colocar o nome da variável aqui. Já vou deixar a variável engatilhada para só trabalhar dentro das aspas depois. A nossa variável é a variável de litros, que é a quantidade de litros. Então, aqui, ó, eu vou pegar e vou digitar variável litros. Ok? Opa, professor, eu posso fazer... Vamos pegar o gancho do que eu expliquei lá atrás, teve uma pergunta. Tá? Você vai ver essa pergunta e resposta no vídeo anterior. Se você assistiu ele, teve uma pergunta lá. Eu consigo fazer os comandos juntos? Comandos de entrada, eu acredito que vocês já perceberam que é 1 a 1. Comandos de saída, sim. Eu posso fazer um printf com mais de uma variável. Então, se eu tivesse mais de uma variável, eu colocaria vírgula, outra variável. E o que eu formatar da esquerda para a direita dentro do meu texto vai representar uma variável da esquerda para a direita. Ô, professor, não complica não. É isso que eu não quero. Então, eu não vou complicar nesse primeiro. Vamos trabalhar agora, nesse primeiro momento, sempre com uma variável aqui dentro. Por quê? Para você conseguir ter a visão do todo. Como é agora, professora, aí dentro do texto do printf, o que muda? Beleza? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. O que muda aqui, inicialmente para nós, é o /n. Ô, professor, nunca vi isso na minha vida. O que é esse /n? O /n significa, dentro de um printf, o /n vai ser um comando, eu estou chamando, isso mesmo, da linguagem C para pular para a linha de baixo. Ô, professor, onde eu posso usar isso aí de uma maneira conhecida? Lá no HTML, quem já estudou HTML sabe, né? Para você quebrar texto em HTML também
entra nessa linha aí de barra alguma coisa, sempre tem essa sintaxe lá. Beleza? O professor, então, espera aí. Você está explicando para nós que até então você falou que o texto só sujava a tela. Agora você está falando que vão haver caracteres dentro do texto do printf que vão influenciar na programação. Sim, alguns caracteres dentro do meu texto vão influenciar na programação. Tá bom? Isso realmente é fato. Quando, professor? Quando eu colocar barra e quando eu colocar percentual. Se eu, por exemplo, coloco barra T, ele vai dar um tab. Ele vai puxar a informação para frente. É como se eu desse... É como se eu fizesse isso aqui, ó lá, o que eu fiz. Ó. Ele coloca a linha para começar um pouco para frente. Eu não vou ficar mexendo com perfumaria aqui. O barra N só, que é, vamos dizer, né, a perfumaria que a gente usa de dar um espacinho para entender melhor. Beleza? E seguindo aqui, eu já posso começar o meu texto. Tá? Ah, eu posso começar grudado? Pode, porque o comando não influencia o meu texto. Então, eu venho e coloco aqui, ó, quantidade, tá? Eu vou até colocar o total de litros. Beleza? Professor, está pronto? Eu vou tirar o total que vai estourar meu comando, tá? Então, vocês sabem que é a quantidade de litros, porque senão não vai caber ali. E é importante eu deixar um zoom legal do tamanho de letra. Ô, professor, está certo? Você coloca dois pontos aqui, a variável está ali na frente, está concatenado. Eu entendo que está junto, está grudado. Sim, só falta uma coisa. Na linguagem C, é obrigatório, quando eu executo o comando printf e que eu vou mostrar o valor de uma variável, é obrigatório eu colocar o tipo dela. E o tipo vem sempre com o percentual. Nesse caso, da mesma maneira que eu li, eu escrevo. Ô, professor, como é que eu não vou esquecer o que eu coloco aí? Eu até falo para vocês, utilize literalmente o que você usou. Tá? Então, se no scanf eu usei percentual F, lá embaixo eu vou usar percentual F também. Beleza? E já aproveito aqui, professor, começou a ficar muita coisa, hein? Mas eu já estou fazendo a explicação tudo num só, né, de um básico aí, porque depois você já começa a imaginar, né, onde eu vou entrar para você compreender, trabalhar de forma pedagógica. Você já está imaginando como serão as nossas próximas aulas, né? Acredito, beleza? Porque não vai ser aula só de sair para o Vietnã, não, né? De sair para a guerra. Vão ser aulas onde eu vou também apresentar. Olha, no livro diz assim, tá? Eu vou fazer essa aula expositiva ainda também, teórica, né? Sobre os comandos e tudo, tá bom? Mas aqui ainda uma forma de formatação é eu falar assim, olha, eu não vou deixar estourar dízima periódica, casa 99999, 3333, eu não vou deixar isso acontecer. Nesse modelo de console aí, tela preta, como eu faço? Eu coloco a quantidade de casas que vem antes da vírgula, ponto, e a quantidade de casas depois da vírgula. Portanto, é um padrão, beleza? Ó, que você pode decorar também, sempre que estiver trabalhando com variável flutuante, que é variável do tipo real, float na linguagem C, já ter como um padrão utilizar ali, ó, percentual, o que vem antes do ponto, né? Que para nós aqui é vírgula, mas lá é ponto nos Estados Unidos. O que vem antes das casas decimais, ponto, e depois a quantidade de casas decimais. E aí sim mostrar o tipo. Isso é meio que um padrão, beleza? Funcionaria se eu não deixasse esse 5.2? Funcionaria, mas é aquilo que eu falei para vocês. Fica muito feio ele estourar aí a quantidade de casas decimais. Beleza? Então, feito isso, eu vou utilizar esse padrão de comando que apliquei agora. Eu vou aproveitar o padrão. Ah, não precisa, né? O comando é tão pequeno. Eu vou fazer ele aqui com vocês, ó. Eu faço de novo.
printf, e aí a gente monta... Opa, estou me perdendo aqui no... Já monto o padrão dele aqui, ó, para facilitar. Já verifico qual é a variável, já coloco a variável, total, valor total, então é a última criada aqui, ó, TOT gasto. Já coloco ela aqui, está pronta a estrutura, só vou fazer os próximos. Posso usar um /n agora, é até viável usar o /n, porque como, olha que legal, né? Esse /n nesse momento. O /n esse anterior aqui, ó, se eu não colocasse, a descrição ia aparecer na linha abaixo da última que eu lesse. Por quê? O scanf faz parar e dar um enter. Agora, esse /n que eu vou colocar aqui torna-se mais do que necessário. Por quê? Senão, eu não estou lendo lá na frente, eu só estou mostrando o valor da variável aqui no final. Ele não vai dar o enter, né? Eu não vou digitar o enter, o usuário não vai dar enter. Se eu não colocar esse /enter, esse /n, ele vai deixar tudo na mesma linha. Ele vai colocar a primeira quantidade de litros, o valor da quantidade de litros, e já vai seguir o texto que eu colocar aqui embaixo. Então, aqui ó, já ficou quase que obrigatório eu colocar o /n aqui. Tem duas maneiras. E aí, ó, é muito simples de você compreender. Eu posso colocar o /n também no final da anterior, para me precaver. É a mesma coisa eu colocar um /n aqui, porque ele pode entrar em qualquer momento. Perceberam? A linguagem C vai pegar o printf, ela vai seguindo. Tem uma barra? Tem. É /n? Então ele pula para a linha de baixo. Tem um percentual? Tem. Então ele vai tentar procurar uma variável para configurar o percentual. Então ele está seguindo aqui. Se ele encontrar outra /n, ele vai pular para a linha de baixo. Mas, por padrão, eu acho mais fácil você colocar antes. E aí segue um padrão para todas as vezes. Eu prefiro assim, porque fica mais fácil de entender. Às vezes você não vê o final do outro comando. A gente sempre olha mais o começo aqui, é mais fácil. E aqui eu jogo o meu texto de novo, né? Ó, valor total. Legal? Coloco 2 pontos aqui para sintonizar uma parte estética visual. E faço a mesma formatação, 5.2F. Beleza? 5.2F, valor gasto. E vou, né, para não grudar na última linha ali, ó, aproveitar essa explicação que eu fiz, fazer aqui, ó, /n, dá 2 enter. Por que eu vou dar 2 enter? Porque a linguagem C e o code blocks em si, né, e ele compila, na hora que ele executa, ele termina a execução do bloco, ele vai tentar falar, olha, eu executei em 20 segundos, tal, que não, eu não consigo limpar aquilo, né, agora. E aí, então, eu deixo ele um pouquinho para baixo para não se misturar, né, até pensando num esquema estético. Sendo assim, eu vou colocar ele para rodar. Vocês já perceberam da primeira vez que quando não roda, ele vai tentar parar na linha para mostrar que tem um erro naquela linha. Nem sempre ele para na linha, às vezes ele para em linhas diferentes, eu tenho que ir lá e verificar o erro. Não chegamos nesse ponto ainda, mas se houver algum erro, se eu deixei ponto e vírgula, tal, vai ser um erro de sintaxe, beleza? Lembre-se disso. Professor, por quê? Porque nós podemos ter um erro de sintaxe e um erro de semântica. Ô, professor, hein? Já fala isso, então, já aproveita essa aula e já explica o que é isso também. O erro de sintaxe está sempre em caractere. Ou aquele comando não é da linguagem C, eu coloquei o print, esqueci do F, né? Ó, esse tipo de coisa assim, ó, ele não vai deixar rodar, beleza? O scanf aqui não tem o E comercial, talvez não vai deixar rodar. Tudo isso é erro de sintaxe. O erro de semântica seria, por exemplo, se esse cálculo aqui, ó, ao invés de vezes, eu fizesse mais. O erro de semântica, ele não vai mostrar para mim. Eu só vou descobrir com os resultados. Ah, qual é pior, professor? O de sintaxe ou de semântica? É claro que é o de semântica. Na usina eu desenvolvia a folha de pagamento, né? Qual é pior? A folha não rodar ou eu depositar o dobro de salário para o funcionário porque colocou vezes 2?
Né? Desculpe a risada, mas é óbvio, né? Que quando eu descobri que paguei 2 vezes para o outro lá, e ele já sacou o dinheiro, vai sobrar nas costas de quem? Do programador, beleza? Então, o erro de semântica é sempre mais perigoso. Aí eu faço um adendo, voltando ao quê? Ao sempre traçar o raciocínio primeiro, e eu tracei o raciocínio, estou com a regra de negócio pronta, eu vou programar aquilo lá, porque eu tenho menos erros de sintaxe. Voltando para a ideia de ansiedade, eu, quando estou dando aula para cursos de computação, os alunos, eles querem resolver o negócio de uma maneira bem rápida, né? Estão acostumados com jogos, com crédito, eles querem chegar rápido naquilo lá. Então, o que, que eles vão querer? Eles vão entrar ali e vão falar assim, ó, nossa, ele até explica demais, beleza? É aí que é o erro deles. Por quê? Depois que eu estou com 3 meses, eu passo um algoritmo, o colega tem dificuldade para fazer. Por quê? Ele quer desenvolver rápido. E ele não se preocupa com a semântica e começa a ter muito erro, além da sintaxe de semântica também. Bom, eu vou pôr ele para rodar. Se ele funcionar, eu vou executar, mostrando o que acontece linha a linha, e a gente vai fechar esse vídeo. Não vou nem olhar no relógio agora, porque se passou, já não estou preocupado mais. A minha prioridade agora é rodar e terminar essa aula para todos vocês, né? Isso é uma aula de exposição mesmo de conteúdo. Então vamos lá, vou pôr ele para rodar. O primeiro que aparece aqui é o do Avast, então eu não vou me preocupar com ele. E aí o segundo, sim, ele vai rodar e vai me mostrar. Nem vou entrar na tela anterior agora, porque o que interessa para nós aqui é a execução, ok? Professor, então passa lá o valor do combustível. Não vou me preocupar em passar casas decimais agora, né? Porque eu quero que ele funcione. Então vamos passar lá o valor do combustível. Hein? Hoje, 5. Pode ser, mais ou menos? 5,70. Ai, meu Deus. 6. Vamos pensar assim, né? Projeção futura. Misericórdia. Imagina esse vídeo ficar no Teams aí, o cara vê daqui 2 anos, cara. Hein? Gasolina vai estar 2 contos na época, hein? Quebrou a Petrobras lá. Bolsonaro entrou de sola na Petrobras lá, resolveu o problema, hein? Tomara, né? Ó, gente, não esquece, não vou falar de política, não. A quantidade de quilômetros por litro. É uma média que os carros fazem aí. Vamos colocar 10, 12, né? Que aí é gasolina, né, gente? Aí também não. Vamos judiar tanto assim do cara, né? Digitar a quantidade total de quilômetros. Vamos pegar daqui em Goiânia, dá uns... por que em Goiânia, hein? Lá, a terra do meu coração. Então, 625, vai, daqui na casa da minha sogra, que eu já decorei. Quando eu teclar Enter agora, dentro da nossa programação, o que vai ter que acontecer? Dentro da programação, vai rodar, vai ser imperceptível o time para nós. Você não vai perceber um delay aqui, vai ser automático, mas ele já passou, ele vai calcular, que é o processamento, que é interno, calcular todas as variáveis, e já vai escrever. Só que ele vai ter que pular uma linha para escrever aqui esteticamente e depois pular uma linha lá no final para demonstrar aquela mensagem que é do CodeBlocks. Beleza? Olha lá, teclei o Enter. Foi 2 Enter que eu dei aqui, né? Então foi o que eu programei com vocês. Ó. Ele deu Enter. Perceberam que eu não estou preocupado com o código e nem vou ficar fazendo continha aqui. Por quê? O principal agora é programação. Né? Eu não estou preocupado com a semântica. A semântica nós já traduzimos ela lá na hora do pensamento, né? Do raciocínio. Ele pulou uma linha, colocou lá a quantidade de litros, o resultado que ele havia calculado, beleza? Ó, com 2 casas decimais, ok? E ele veio depois e apresentou lá o valor total com também 2 casas decimais, já formatando e deixando assim, dentro do limite estético que nós temos, é fácil de se entender. Se eu mostro isso para um usuário, mando ele executar, mesmo que seja na tela de console, acho que não há dificuldade alguma para
qualquer pessoa que eu explicar e executar esse programa. Legal? Sendo assim, tá? Eu vou fechar agora antes das perguntas, por quê? Aí depois eu gravo um vídeo específico com as perguntas, né? Que aí fica legal também, que vocês vão ter, que eu acredito que possa ter agora. Eu deixo esse vídeo como base para vocês, assim, obrigatória para se assistir, antes da aula que vem. Tá? Então, quem faltou, é obrigatório assistir esse vídeo, porque senão você vai apanhar demais ou vai ficar preocupado com Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Você vai ser aquele aluno que vai esperar um colega fazer para falar, oh, passa para mim. Aí você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não vai aprender. Todo o esforço nosso é para que você aprenda isso que nós estamos trabalhando hoje. É um princípio aí que já te leva para uma nota, no mínimo, 4, né? Se você trabalhar bem isso aí, numa média 4 aí no nosso semestre. Beleza? Estou terminando aqui o vídeo, deixa eu já parar ele, porque professor, vocês sabem, né? E ele vai entrando nas raízes do negócio,